Tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Sagitário, no mês de março de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Seis de Paus, né? O Seis de Paus ele fala sobre o reconhecimento, sobre o alcance de uma conquista, alcance de uma meta, né? E aqui ele é retratado por Jasão, né? Que conseguiu recuperar o Velocino de Ouro, né? Está sendo aclamado aqui pelos amigos dele, né? Que acompanharam ele nessa jornada. Mas aqui tem uma outra mensagem também para dizer que assim é um alcance de um objetivo e se inicia agora, né, uma outra etapa da jornada, né? Aqui Jazão ele recuperou o Velocino, mas agora ele precisa voltar para a cidade dele para recuperar o trono que foi usurpado pelo tio dele, mostrando que assim chegou-se aqui no momento de um alcance de um objetivo ou da solução de uma questão, mas nós estamos ainda no meio do caminho, né? Ainda tem mais etapas ou mais uma caminhada pela frente. E o que pode dificultar aí essa caminhada, né? O que pode trazer problemas, né? Se não for observado. Aí é a carta da posição 2, que aqui nesse caso saiu a estrela, né? Nessa situação aqui específica, a carta da estrela ela mostra o seguinte: quando você está olhando para a luz, aqui a gente vê Pandora, né, a carta de Pandora, olhando para a luz, ela esquece de ver a sombra. Ou seja, quando a gente alcança um objetivo, a gente fica feliz, satisfeito, claro. Só que a gente tem que tomar cuidado para não olhar só, a gente não se, vamos dizer assim, não se vangloriar muito, né, pelo que a gente conseguiu, né? A gente tem que se reconhecer, né, que se aplaudir aquele objetivo alcançado, mas entendendo que assim é só uma etapa, não é uma coisa que está resolvida, né? Por exemplo, se a pessoa é promovida no trabalho para gerente, né? Isso aí é uma conquista, né? Tem um reconhecimento da capacidade da pessoa, só que mostra para ela que assim, olha, agora você vai ter uma outra função. Nessa outra função são outras responsabilidades e outras habilidades que você vai precisar desenvolver. Certas habilidades que um gerente, que um gestor precisa ter, o funcionário não tem necessidade, não passa, não precisa ter aquela habilidade, mas o gestor precisa. Se você, se essa conquista aqui que se fala, o seis de paus, e isso dentro da terapia tarológica, a gente consegue analisar assim, dentro da vida da pessoa, o que que isso representa, né? Se for no caso onde a pessoa superou uma dificuldade, né? A pessoa tinha um problema e conseguiu solucioná-lo. Agora tem a próxima etapa, né? Tem a próxima. Sabe aquela coisa do salto alto? Que né, fala-se muito isso em jogos de futebol, né? Aquele time já abre no primeiro tempo 3-0, né? Aí fica de salto alto, e aí no segundo tempo o outro time empata e até vira o jogo. Então é para ter cuidado aqui de não olhar para a luz e esquecer da sombra, ou seja, valorizar o que você conquistou, o que você conseguiu, mas sabendo que vai ter outras habilidades ou outras reflexões que vão precisar ser feitas. E aí, quando a gente vai aqui para a carta 3, né, que é a carta cabeça, a carta aí aparente da situação, que está pairando aí sobre o jogo, né? Aí sai a carta do mundo. Você vê, essa carta é a carta que fala da integração, né? Quando você tem a integração, você não tem mais a dualidade, né? Aqui ele representa a figura do hermafrodito, né? Aquele que tem o masculino e o feminino em si, né? Então, nesse ponto, acabou a dualidade, né? Acabou essa coisa de macho e fêmea, né? Agora é uma coisa só. Então, o que isso quer dizer aqui, essa questão aí da integração? Que quando você
alcança um objetivo, chega numa nova etapa da vida, vai ter situações ali, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que faz o vestibular e passa para a faculdade, né? Aquilo ali foi excelente, né? Ela conseguiu passar uma fase da vida. Só que agora, na faculdade, ela vai precisar ter outras habilidades, ela vai precisar exercitar outras competências para seguir esse caminho novo. Então, quando fala aqui de integração, né? A integração é você saber que você precisa olhar para as suas virtudes, que é aquilo que fez com que você alcançasse o seu objetivo, mas agora também olhar para os seus defeitos, olhar para aquilo que está ainda aqui, ó, na sombra, né? Aquelas coisas que precisam, né? Aqueles comportamentos, aquelas limitações que a gente tem, que a gente precisa superar, né? E isso é feito dentro de um trabalho de autoconhecimento, como é a terapia tarológica, né? Onde a gente procura ver aquelas questões que a gente precisa internas, que precisam ser resolvidas. E aí, quando a gente vem aqui para a base da questão, né? Olha que interessante, quem saiu foi o Rei de Copas. Rei de Copas é Orfeu, né? É o sacerdote, é o curador, mas ele é o curador ferido. É aquele que consegue orientar, ajudar os outros, mas não consegue ajudar a si mesmo, né? É aquele chefe que fala para o funcionário ter mais equilíbrio, né? Não se estressar, não ficar ansioso, né? Mas ele próprio, quando recebe uma demanda da diretoria, dos superiores, ele também fica nervoso, né? Então, quando a gente falou lá em cima da integração, a integração, o olhar para a luz e para a sombra, é justamente a gente ver as nossas qualidades e os nossos defeitos, as nossas limitações que precisam ser superadas. E isso está dito também aqui na carta 5, que é a carta das influências do passado, o que precisa ser superado, deixado para trás, né, conscientizado, que é a carta do diabo, né, que é a carta que corresponde ao deus Pan. E aqui é aquele deus que tinha chifres, né, e o corpo, aqui a metade do corpo era de bode, né, é o famoso bode expiatório, né, aquele que aonde a gente coloca a culpa, né, porque toda vez que acontece um problema com a gente, que a gente coloca a culpa no outro, isso é muito perigoso, porque muitas vezes o problema pode estar em nós mesmos. E ao jogar essa culpa para o outro, né, isso aconteceu porque o outro é desse jeito, a gente fica cego para o que a gente deveria melhorar, porque aquilo que a gente deveria se conscientizar, né? Então, mostrando aqui o diabo ele vem falar, porque quando se fala hoje, principalmente aí dentro da literatura cristã, o diabo é aquela coisa temida, né? São aqueles comportamentos ou aquelas ações que ninguém quer, né? Que ninguém quer saber. Então, muitas vezes, por isso que tem a expressão bode expiatório, né? Você joga tudo, é aquela coisa, a pessoa faz algo que não deveria fazer e culpa o diabo, né? E culpa uma influência externa que fez ele ter aquele comportamento, quando na verdade, se existe uma influência externa, é porque ela encontra ressonância em nós mesmos, né? Se dentro da gente a gente tem sentimento de raiva, de ódio, de inveja, de vingança, isso abre a porta para que uma influência negativa possa influenciar, possa atuar, né? Mas muitas vezes a gente não vê que a gente tem, que a gente abriu a porta, né? A gente só culpa a influência, né? Quando na verdade a gente tem que ver, tá, mas por que ela veio? Por que ela encontrou ressonância aqui comigo? É porque eu tenho alguma coisa para resolver. E a partir do momento que a gente resolve isso, né, o que vem aqui como influência do futuro? É o As de Copas, representado aqui pela deusa do amor, que é a deusa Afrodite. Porque você vê, quando você
supera, para superar sentimentos de raiva, de inveja, de vingança, ódio, etc., é preciso do amor. É preciso desse sentimento do amor, da compaixão. Entendeu? Como é que eu vou perdoar alguém que me prejudicou? Eu só consigo perdoar se eu tiver compaixão. Se eu entender assim que, olha, é igual, por exemplo, você está na, no trânsito e aí recebe uma fechada, né? E aí você fica chateado e tal, vai conversar lá, discutir com a pessoa que deu a fechada, e aí você descobre que era alguém que estava com uma grávida no carro, quase dando à luz, né? Então, quando você vê isso, você já olha a coisa de outra forma. Você fala, não, pô, tá bom, cara, não, tudo bem, desculpa, você me fechou, mas você vê, é porque está com a grávida ali. Ele está numa situação ali, limite. Então, quando a gente fala da compaixão, da compreensão, né, e a gente fala nisso de perdoar, é a gente também olhar o lado da outra pessoa. Né? Muitas vezes alguém faz algo que nos prejudica, né, porque aquela pessoa, naquele momento, a compreensão dela, a consciência dela, só levou ela a agir dessa forma. Se ela tivesse, de repente, a nossa consciência, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, ele não iria agir da mesma forma. Aquela coisa assim, a pessoa fez uma coisa comigo que eu nunca faria com ela. Sim, por isso que é difícil, né, é complicado a questão do julgamento. Né? Por isso já foi dito, não julgueis. Né? Porque quando a gente julga o outro, a gente julga baseado no nosso entendimento. Né? Só que o outro, ele toma as suas ações baseadas no entendimento dele, não é no nosso. Então, por isso que eu não posso julgá-lo. Porque para entender por que ele fez aquilo, eu tenho que saber todo o histórico dele. Né? É igual quando você vê aqueles filmes que você conhece o vilão, né? E aí você vai estudar a história do vilão. E você vê que ele nem sempre foi vilão. Ele já foi uma pessoa boa. Mas aí, por conta das circunstâncias da vida, ele acabou se tornando vilão. Então, muitas vezes, quando se fala de não julgar, é porque, quem sabe se nós, se tivéssemos passado pelas mesmas dificuldades que ele passou, pelos mesmos traumas que ele teve, se a gente também não teria o mesmo comportamento dele. Por isso que também foi dito para não atirar a primeira pedra, né? Então, quando a gente vem aqui para o Ás de Copas como influência do futuro, a partir do momento que a gente busca fazer essa integração, a gente busca olhar aquilo dentro de nós, aquelas limitações, aqueles defeitos para conseguir superar, a gente entra numa energia, né, de amor, de sentimento, de compaixão pelo outro. Por quê? Porque, cara, aquela coisa, se você erra e se você reconhece que você errou, que você é passível de erro, você aceita também que o outro erre, entendeu? Então, quando a gente deixa de julgar o outro, a energia do julgamento ela está muito presente aí no planeta, né? Todo mundo, a gente julga o tempo todo. Quando eu deixo de julgar o outro, porque eu não tenho todas as informações da vida dele para saber por que ele faz aquilo, eu não faria, mas se ele está fazendo, deve ter algum motivo. Assim como eu tenho um motivo para não fazer, por conta do meu conhecimento. Mas quando eu deixo isso de lado e julgo, eu também me julgo. Né? Então, por isso aquele sentimento que a pessoa tem de culpa, né? Que a pessoa faz uma coisa e se culpa por aquilo e às vezes até se castiga ou quer se castigar por aquilo, é por quê? É porque ela é uma pessoa que julga, ela julga o outro. Se eu julgo o outro, eu estou me julgando também. Agora, se eu deixo de julgar o outro, se eu tenho compaixão com o outro, eu vou ter compaixão comigo também. De saber que, apesar de a gente tomar certas atitudes que a gente vê que não deveria tomar, mas se a gente olhar com um olhar reflexivo, compreensivo, a gente vê que naquela situação era aquilo que a gente poderia fazer, né? A culpa é uma coisa muito complicada, porque se você faz uma coisa que se mostrou errada, você só descobre que é errada depois que você fez, né? Aí é muito fácil olhar para trás e apontar o dedo. Mas naquela hora que a gente cometeu lá o engano,
a gente não, ou não sabia que estava errado, ou se sabia, não esperava que ia ter o resultado que queria ter. Então, por isso que a culpa é uma coisa que só vai ser liberada a partir do momento que a gente deixar de lado essa energia do julgamento. E isso só se a gente olhar para as nossas limitações e deixar despertar esse sentimento de compaixão. Porque quando a gente vê, como eu já falei agora há pouco, quando a gente reconhece que a gente tem falhas, tem limitações, tem erros, a gente permite que o outro também tenha, né? Porque se nós não somos perfeitos, o outro também não vai ser. E aí, seguindo aqui para a carta 7, né? Que é uma extensão futura aqui do Seis de Paus, o que ele vai dizer? A partir do momento que você teve essa conquista, né? Alcançou esse objetivo, o que vem adiante é o início de um novo relacionamento, né? Que é apontado aqui pelo dois de copas, né? Que pode trazer também uma reconciliação. Aqui é quando Eros, né, se encontra com Psique, né? Conhece Psique, se apaixona por ela, e aí eles se casam e dá início aí ao mito de Eros e Psique. Então, o que ele diz aqui para a gente é que essa situação que você vive hoje, dessa conquista, dessa ou promoção, ou uma superação de uma dificuldade, isso vai trazer para você um novo relacionamento. E muitas vezes aqui, nesse caso, é um relacionamento com você mesmo. Se você começa a olhar para esses defeitos e começa a ser mais compreensivo com você e mais compreensivo com o outro, você alcança um novo estado, né? Você alcança um, um novo comportamento, né? E quando a gente vai aqui para a carta 8, né? Que é a carta que mostra o ambiente externo, né? Como é que as pessoas nos veem, a gente vê a imperatriz. Pô, a imperatriz, ela representa a mãe, né? A grande mãe, aqui é a deusa Deméter, né? Então, assim, quantas vezes a gente vê que, normalmente, né? A maioria dos casos, que o pai é mais incisivo, né? E a mãe é mais compreensiva, né? Essa coisa assim de o homem é mais assim 8 ou 80, né? 0 ou 1, e a mulher é mais compreensiva, ela é mais acolhedora. Aqui mostra que assim, se a gente segue por esse caminho, como é que a gente será visto pelas pessoas? Como é que as pessoas vão nos enxergar? Como a deusa Deméter, né? Aquela que acolhe, aquela que abraça, né? A mãe é aquela compreensiva, né? Muitas vezes o pai bateu no filho, ele corre para o colo da mãe, né? Ou assim, o filho sofre alguma bullying, por exemplo, no colégio, quando ele chega em casa, ele vai procurar logo a mãe. Ele normalmente não se procura o pai, né? Se procura a mãe, porque ela tem essa energia de acolhimento. Então, você seguindo nesse caminho, você traz para você também essa energia da grande mãe de acolher, de prover, de alimentar, entendeu? De ajudar, de sustentar, né? Porque a partir do momento que você consegue olhar as suas limitações, você consegue ser compreensivo com as outras pessoas. E a partir do momento que você consegue ser compreensivo, você consegue ajudar com que as pessoas frutifiquem, com que as pessoas floresçam, com que as pessoas se desenvolvam, né? Porque se você ficar na crítica, a pessoa não consegue ir para frente, né? Precisa ajudar. E aí quando a gente vai aqui para a carta 9, né? Que seria aí as esperanças e temores, vem justamente o rei de espadas, né? O rei de espadas é Ulisses. Essa carta aqui, ela mostra assim como esperança o rei de espadas, o naipe de espadas, ele é o naipe ligado ao pensamento, né? É ligado à mente, é ligado à razão. Então Ulisses, ele era um grande estrategista, né? Era aquela pessoa justa, né? Mas que ele conseguia ver o todo, né? Ele conseguia ver de que forma poderia resolver as situações. Só que ele
E aí a gente vê aqui até o chão aqui, onde ele pisa, é um chão que está cheio de pedras, né? Não é um chão fértil, né? Essa capacidade que ele tinha de estratégica, faltava a ele o sentimento. Então, assim, por que essa capacidade estratégica? Porque quando você consegue fazer essa integração de reconhecer as suas limitações, você consegue enxergar como é que você pode também ajudar os outros, ou como é que você pode resolver as situações, porque se você não julga, né, o outro, você consegue achar o meio termo, né? Você consegue achar o que pode harmonizar aquela situação. Mas aqui, como temor, uma carta que nessa posição representa esperanças e temores, o temores aqui é de você ficar só, de não ouvir essa reflexão aqui para trás, de ter mais o sentimento aqui do Ás de Copas, de ficar só no pensamento, só no julgamento. Você vê, ele aqui, inclusive, na mão dele tem uma balança, né? A balança é o julgamento. Se pesar para cá ou pesar para cá, tá feito. Não tem aí compaixão, entendeu? Então você pode ter um pensamento mais claro, mais estratégico, mais amplo da coisa, mas você precisa ter também esse sentimento, né? Porque senão cai aí para o temor. E quando a gente vem aqui para a carta 10, né, que é a última carta, que é uma situação futura, o que ele diz? O que ele mostra aqui? Qual é a carta que veio? É o 8 de espadas, onde a gente vê Orestes entre, aí de novo, a sombra, né, que é as três fúrias. Deixa eu aumentar aqui um pouco. As três fúrias, e aqui é o deus Apolo, que é o Sol. Ou seja, é mais uma vez esse símbolo aí da sombra e da luz, né? Então, assim, ao seguir por esse caminho, inevitavelmente você vai estar numa situação aí futura, né, que é que mostra a carta na posição 10, que você vai ter que escolher pela luz ou pela sombra. Se você vai pela luz, você faz aquilo que a gente está conversando aqui, tem um olhar diferente para as coisas. Se você vai pela sombra, você continua no mesmo olhar, no mesmo comportamento do passado, julgando, sem compaixão, entendeu? 880. Então, vai ser preciso observar isso, porque, inevitavelmente, nessa nova fase aí, nessa nova etapa cumprida que se abre para uma outra, vai ter uma escolha aí entre a luz ou a sombra, né? E você vai ter que tomar aí essa decisão, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico. Eu agradeço aí pela sua audiência nesse vídeo e até o nosso próximo encontro aí com mais uma reflexão do tarô mitológico, tá certo? Obrigado.